Boa noite, doutora Maíra, boa noite a todas as presentes, todos os presentes, doutora Ana, doutora Dora, doutora Mariana, que acaba de falar. Eu quero inicialmente agradecer de coração por essa oportunidade de estar com todos aqui, especialmente para tratar de um assunto que a gente não devia estar mais tratando. Se civilização fosse efetivamente a possibilidade de viver segundo padrões e valores de humanidade e dignidade, acho que esta nossa reunião poderia acontecer apenas pelo gosto de algumas de nós nos juntarmos para falar da vida, para falar das dores e das alegrias, dos amores e dos desamores, e não para ter que falar sobre as nossas dores e a possibilidade e a necessidade que nós temos de superá-las para que quem vier depois de nós não tenha que passar por isso. Doutora Maria, muito obrigada por essa oportunidade de poder falar, ainda que sem interrupção, no espaço que é um espaço nosso. Mas eu quero começar lembrando que a doutora Mariana acaba de dizer, é que somos todos iguais. E há um ano atrás, mais ou menos, já no período de pandemia, eu que tenho um trabalho pessoal, eu diria extra-autos, fora dos processos e dos meus compromissos de cargos, em penitenciárias de mulheres, talvez tenha recebido uma das falas que me calaram mais fundo, que foi de uma presa que me disse assim, professora, eu estava esperando a senhora chegar, a senhora não veio, tinha começado a pandemia, e, portanto, a minha frequência nesses lugares ficou mais acanhada e com mais dificuldades, continua ainda nesse sentido. Mas esta mulher me disse, eu senti uma enorme falta da senhora, porque a senhora é a única pessoa que eu conheci, nem a minha mãe não me tratou, alguns me trataram como iguais. A senhora é igual. A senhora chega aqui e conversa com a gente igual. E foi a primeira vez na minha vida que, tendo já escrito sobre o princípio da igualdade, tendo me dedicado tanto a isso, tendo lutado tanto pela igualdade, eu nunca tinha percebido isto, que foi da minha própria casa, Mariana. Porque, como a parte da minha família é de negros, e eu tenho pessoas com deficiência desde criança, então, na minha casa, ter alguém com muleta ou sem muleta não fazia a menor diferença. Só quando eu fui para o internato de freira é que eu descobri que tinha diferença, porque na minha casa não tinha. Eu tenho uma experiência, portanto, de infância, e aí que a gente vê que a desigualdade, o preconceito, todas as formas de discriminação são culturais. E disse até aquela pessoa, eu não entendi na primeira hora que ela falou, mas depois eu vi que é isso mesmo, nós lutamos para sermos tratadas como iguais. Só precisa de ser como algo ou alguém quem não é. Os homens não lutam para serem como iguais a nós. Nós é que lutamos. Então, nós não conseguimos fazer dos séculos 17 e 18, quando a igualdade foi entronizada no direito, que ficasse claro que nos direitos e os direitos têm de ser assegurados e respeitados igualmente para todos. Se todos aqui que estão participando dessa conversa perceberem, eu canso de falar isso desde sempre, já escrevi sobre isso e luto por isso nos julgamentos, que, ao dispor a Constituição que todos são iguais perante a lei, canso de repetir, perante não. Onde está escrito perante a, nós precisamos de ler, interpretar e aplicar, todos são iguais na lei. Porque a lei não pode discriminar. Porque esta é uma conquista civilizatória. Porque temos de ser iguais e não ser tratados como se fôssemos iguais sem ser. E esta diferença que essa presa fez para mim, eu disse, me calou fundo, porque
eu não sabia que as outras pessoas tratavam uns e outros como iguais, sem se sentirem iguais. Mas eu senti isso a vida inteira, porque eu canso de dizer que o preconceito, estou falando do preconceito de gênero, mas eu sei do preconceito de raça, do preconceito contra deficientes, do preconceito contra homossexuais, que cansam de dizer, e me contam, ministra, a senhora foi discriminada, a senhora sofreu preconceitos, mas fora de casa, porque na sua casa sua mãe não te discriminava. Mas há poucos dias, um advogado gay me disse, mas eu tive preconceito dentro de casa. A senhora não passou por isso. A dor começou desde sempre. Nem sei como é viver sem ela. Então, nós precisamos de reaprender a humanidade. Porque somos iguais. Não é que temos de ser tratados como se fôssemos iguais. Esta é uma diferença, uma lição que eu acho que nós ainda não aprendemos a verbalizar, a transmitir. Lembro sempre que o princípio da igualdade é aquele mais vezes repetido na Constituição brasileira formalmente. Não é o princípio mais forte. Acho que o mais forte é o princípio da dignidade humana. É o que marca e demarca o conteúdo de todos os direitos fundamentais, de todos os direitos humanos. Mas quando a gente é discriminada, nós falamos que nós ficamos indignadas, porque nós fomos atingidas na nossa dignidade, na nossa essência. A mulher é morta, agredida, por ser mulher. Ou seja, porque o que é da sua essência não agrada ao outro que se acha tão dono de tudo, tão mais poderoso, que pode agredir, que pode bater, que pode assassinar. E somente no final do ano passado é que o Supremo Tribunal julgou, declarando inconstitucional a defesa feita com base num júri, num feminicídio, na legitimidade da defesa da honra. Isto foi no final de 2020. Até então, nós cansamos de ver júris que absolviam pela defesa genérica, que hoje foi reintroduzida no direito brasileiro, e que no discurso no tribunal do júri afirmava, portanto, que a vítima é que tinha sido a causadora do próprio feminicídio. Isso tudo para dizer que somos uma sociedade em que o preconceito continua a predominar, porque faz parte de uma cultura machista, preconceituosa e muito violenta. E é violenta porque a violência é um instrumento de mando, é um instrumento pelo qual se assegura o poder daqueles que detêm, que não querem repartir. E não estamos falando de poder estatal, estamos falando do poder da capacidade de poder fazer algo, de poder se empenhar em algo, de poder contribuir para a melhoria e o aperfeiçoamento da humanidade, que é oneroso. Nem sempre exercer cargo, ser advogada, ter a capacidade e a possibilidade de ajudar o outro é bônus, muitas vezes é ônus. A pessoa preferia não ter de estar neste trabalho árduo que a Ordem dos Advogados faz na defesa da democracia, dos direitos humanos, como expressão de um regime democrático, e está cuidando dos seus próprios negócios, dos seus próprios interesses. Mas nós queremos participar, porque a visão não pode ser unitária, nem pode ser uma visão que, não permitindo o diferente, faça com que haja o unitarismo na sociedade e não o pluralismo da polis, da política. E é nesse sentido, portanto, que eu vejo o princípio da igualdade de direitos como a garantia da dignidade humana. E tenho para mim que esta condição é uma construção que nós precisamos de cada vez mais partir de uma sociedade que é cruel com as mulheres negras muito mais, com as mulheres negras e analfabetas muitíssimo mais, com as mulheres negras analfabetas e que têm uma deficiência, por exemplo, muito, muito, muito mais.
às vezes, chegam homens que fazem discurso, e quase todos fazem. Eu não sou machista, eu tenho filha. E aí? Eu sempre digo, e há poucos dias disse, para um julgador: não, o senhor tem filha e o senhor tem mãe. E nem por isso o senhor respeita igualmente as pessoas. Esse discurso, que é de um cinismo enorme, cada vez mais tenho ciência, tenho a sensibilidade para perceber, que decorre de um não se saber. Formamos uma sociedade tão dura com o que é diferente, com o que é o plural, que faz um discurso absolutamente dissonante da realidade. Dissonante da realidade daquela pessoa que já introjetou tanto que o discurso se sobrepôs e é a segunda pele dessa pessoa. Portanto, eu deixaria aqui como mensagem que o princípio da dignidade é de direitos que nós precisamos de fazer valer igual em cargos, em oportunidades, em possibilidades. Eu tenho dito com muita frequência, e felizmente, pelo menos no grupo mais próximo da minha vida, na paisagem humana que eu frequento, de família, eu começo a ver que há uma mudança, porque sou de uma geração na qual os homens recebiam um carrinho, uma bola, e a menina recebia uma bonequinha, cujo vestido não podia sujar. O menino cai, levanta, você não é homem, não? Levanta, é assim mesmo a vida. A gente cai e levanta. A menina caiu, todo mundo corre para acudir, porque, coitadinha, é uma frágilzinha. Isto vai formando um psique, uma mente, que espera que alguém ajude, e não porque se sente desse jeito. E foram gerações e gerações para a gente chegar e poder ter direito à escola primeiro, ao voto, à participação política. Foi preciso que a mulher entrasse em juízo em 1927 para que o Poder Judiciário garantisse a ela o direito de votar. Tivemos uma presidente da República, que deve ter sofrido muito mais por ser mulher do que nas mesmas condições sofreria um homem. Esperamos que tenha uma geração que isso nem seja cogitado como sendo um dado diferenciador. Continuamos a ter, hoje, um sistema eleitoral no qual a maioria do eleitorado é de mulheres no Brasil, mas a representação nos órgãos legislativos e executivos é mínima. E há uma eleição, portanto, alguém não vota nas mulheres por N motivos, que aqui nem há espaço, nem há momento para a gente discutir, apenas constatar que há um longo período pela frente, que já andamos muitos passos, mas há muito caminho ainda pela frente. E talvez o que o Lyndon Johnson fez na década de 60, quando, chegando a uma faculdade de Direito de Washington para negros, ele perguntou: vocês vão ter, para os estudantes, vocês têm o mesmo programa de uma faculdade, que é para estudantes brancos. Vocês têm professores de igual quilate intelectual. Vocês acham que quando se formarem vão ter as mesmas oportunidades? E os estudantes disseram que não, pelo que deflagrou-se o que nós chamamos de ações afirmativas por cotas, para que então superasse aquela necessidade de se integrar para se igualar. Eu acho que o momento nosso de mulheres, eu acho que talvez em muitos lugares, mas eu sou cidadã brasileira, portanto, sou servidora pública brasileira e tenho um compromisso maior com o meu pedaço. Eu sei que em qualquer lugar do mundo onde uma mulher for assediada, agredida, assassinada, é no meu corpo que batem. Mas eu sei também que eu tenho um compromisso e uma responsabilidade muito maior aqui. Portanto, eu acho que aquele período de uma ação afirmativa, que nós no Brasil ainda estamos tentando praticar em alguns ambientes, eleitoral, de tribunais, da OAB,
que com 90 anos de existência nunca teve uma presidente, e, portanto, acho que talvez o momento nosso seja não de apenas ficar na ação afirmativa, que é necessário, eu vi que o tema é da paridade, mas de termos uma ação transformativa, porque nós temos de trabalhar com uma sociedade que, quando a mulher, e eu sei que não é só com a mulher, mas é pior com a mulher, quando a mulher é egressa do sistema penitenciário, por exemplo, as opções dela são muito pequenas na vida, porque ela sofre com o estigma que quem dota não é o Estado juiz, não é o Estado executor de penas, é uma sociedade que não pensa no outro, que não vive o outro, que não respeita o outro. Acho que precisamos de uma ação transformativa para que o que aquela mulher, naquele estado de prisão, me disse: professora, a senhora é a única pessoa que eu conheci que não trata a gente como igual. A senhora é igual. A senhora chega aqui, conversa, pergunta, volta, tenta ajudar. A senhora não se acha como. A senhora é. Eu acho que nós temos que transformar a sociedade e afirmar, por meio de ações, que nós somos iguais, que nós não queremos discurso, nem um ou outro colocado num ou outro cargo, queremos também, até para expor a nossa possibilidade, mas nós queremos ser conhecidas e não reconhecidas apenas como se fôssemos iguais. E essa é a transformação que nós precisamos de fazer nas nossas instituições, nas instituições particulares, nas empresas as mulheres também são discriminadas, nos espaços culturais. Nos 4 primeiros meses da pandemia, ou seja, do final de março até o final de julho, o índice de agressão no ambiente doméstico contra mulheres cresceu em alguns estados 38%. As mulheres não tinham nem como denunciar a agressão, nem se furtar à agressão. Porque o Conselho Nacional de Justiça teve de fazer um convênio com entidades particulares, com farmácias, e possibilitar que as mulheres agredidas pudessem fazer um sinal na palma da mão, com batom, com a caneta, com algo vermelho, e mostrar apenas a mão para o farmacêutico tomar providências. Nem bicho é tratado desse jeito. Nós continuamos a ser invisíveis, apesar dos discursos de homens e mulheres também, que dizem que, claro, são a favor. Claro, se tiver uma lista para tribunal, vamos votar nas mulheres. E depois tem uma lá, pronto, já tem uma mulher naquele espaço. Já mostramos que não somos preconceituosos. E assim se mostra o preconceito e se reafirma uma sociedade discriminatória. Então, eu diria, como para finalizar, que nós, primeiro, precisamos de acreditar que somos iguais, que nós não queremos ser tratadas como se fôssemos iguais. Segundo, que somos iguais e estamos juntas. E eu deixo aqui como palavra final a lição da ministra Carmen, da Suprema Corte Argentina, que foi a primeira juíza a chegar à Corte Suprema Argentina e desempenhou um papel de enorme importância nos tribunais latino-americanos. E no final da primeira década, logo depois de ter chegado ao Supremo, eu ainda tive a oportunidade de estar num evento em que ela estava, e ela dizia, juntas somos mais. Eu acrescentaria o que a ministra Carmen deixou como uma grande lição na vida dela para as mulheres latino-americanas, que não apenas juntas somos mais, somos juntas e somos mais quando estamos juntas. Portanto, acho que é um longo trabalho. Eu agradeço mais uma vez a associação por essa oportunidade de estar aqui. Me prontifico para trabalhar no que vocês acharem que eu posso ajudar,
como precisar, a hora que precisar. Contem comigo, porque somos uma unidade só. Somos um Brasil no qual as mulheres não são reconhecidas, mas se somos juntas um pouco mais, nós também podemos contribuir para o Brasil ser muito mais para todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigada mais uma vez, peço desculpas por ter de sair, mas estou com uma extradição complicada na minha frente para resolver ainda hoje. Muito obrigada mais uma vez, doutora Maíra, por essa oportunidade de estar aqui. Fiquei muito honrada com essa oportunidade.